aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você estava esperando uma resenha do episódio 11 de Tower of God, o canal é aqui, galera. Então fica nesse vídeo para você saber o que aconteceu. Sem enrolação, pessoal, o episódio teve um avanço da qualidade da animação que me surpreendeu. Eu reconheço, estou dizendo para vocês há um bom tempo que a animação da segunda temporada tem deixado a desejar. Se for 3 episódios assim como a primeira temporada e tá chegando pro finalzinho, os finalmente, e eles estão melhorando a qualidade, ou se eles estão assistindo Paraná Nerd aqui e ficaram com vergonha e decidiram melhorar a qualidade, né? Porque a Crunchyroll tá fazendo em parceria com a Webtoon, que é o site responsável de postar manhwas, os mangás da Coreia do Sul, galera. Então, tipo assim, esse episódio já começou rápido, mostrando a embate do Novik e o Han contra o Kang. E o Kang, tipo assim, deu ataques muito incríveis ali, com força e raiva, quase arrebentando aquela barreira do Novik, porém ele foi barrado de continuar a luta pelo Cassano, que ele simplesmente estava caçando ele. A princípio você não vai entender por que o Cassano deu esse golpe fatal em seu amigo de infância, mas vocês vão entender nos próximos episódios e aguardem até o finalzinho que eu vou dar uma deixa no spoiler do mangá pra vocês, tá? A situação ficou muito mais feia pro Novik e pro Han ali quando o Ban, o nosso Violet Grace, chegou juntamente com aquela garota da orelha de coelho lá na porta da torre e viu aquela cena. Então o que você acha que o Violet pensou? Negociação. No mangá tem uma diferença, tá? Na hora que ele pergunta quem fez, por que vocês fizeram isso com ele, o Novik meio que reluta, mas fala, e aí, qual que é o problema? Ele tipo assim, dá uma provocação pro cara que chegou, que ele acredita que possa ser aliado do rapaz que tá caído à sua frente. Sem demoras, o Violet ataca os dois e mostra suas habilidades de um grande manipulador de Shinzu. Shinzu é o poder que rege aquele mundo ali, tá? Engraçado que Shinzu também lembra aquele anime Shinzu que passava na TV Globinho, cara, incrível. E a animação parece um pouco também, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Um dia eu falo um vídeo pra vocês sobre Shinzu. Claro que a luta não fica balanceada, porque mesmo o Novik e o Han lutando em conjunto, não conseguem contra a força do Violet, que acabam perdendo. Nesse exato momento, o Kun acaba chegando ali e vendo aquela cena. Na hora o Ban fez meio que uma travada, né? Tipo assim, puta, o Kun tá aqui, vou ter que... sei lá, ele ficou paralisado, sabe o que eu vou fazer agora? Porque o cabelo esconde, né? Mas, poxa, se você tem um amigo de longa data, de 6 anos, você demora pra ver ele, tá cabeludo, você vai reconhecer ele? É claro. É neste exato momento que a misteriosa garota das orelhas acaba pegando o dispositivo e ameaçando todo mundo ali dentro, e aparece uma mensagem da Fag pro Violet, ou seja, tudo ali foi orquestrado pela Fag, que tem o intuito de tentar manipular ele. Eles não estão mais ouvindo os aliados do Ban que estavam... Eles não estão mais ouvindo aqueles dois integrantes da Fag que começou esse anime juntamente com o Violet, né? Que treinaram ele também. Simplesmente recebe uma ameaça de que uma chance, uma oportunidade e uma ameaça. A oportunidade seria resgatar aquele seu amigo caído que tinha tomado um golpe do Cassano e poupar a vida de seu amigo Kun, entre aspas, né? Que ele quase vai pro saco depois que estoura essa bomba. Sim, galera, a bomba vai ser estourada. Vocês viram bem no finalzinho do episódio que aconteceu, mas ele vai ficar vivo. Já tô dando esse spoiler pra vocês que eu prometi isso até o final. Uma coisa interessante que a gente vê ali e que colocaram no próprio... eu não lembro no mangá, acho que não tinha isso, mas no anime eles colocaram, ficou bem legal. No momento que o Violet tenta mostrar uma superioridade dizendo, é isso mesmo, eu estava arquitetando para derrotar você, Kun, matar você. E o Kun não compra isso, pela forma que ele tá abordando ele. E ele tem lembranças boas do Kun, que ele é um dos poucos amigos que ele teve e fomentou ali na torre antigamente juntamente com o Hack. E o que acontece, galera? No mangá não tem isso, entendeu? Então ficou mais interessante essa parte que eles colocaram, tipo uma contextualizada da situação ali pra ele. Porque ele tem um carinho grande pelo amigo dele, ele não vai mudar isso. Ele simplesmente tá numa situação e ele pensando que não pode voltar no passado, é que ele tem que fazer esse teatrinho. Tem que manter andando na linha com a Fag pra atingir o objetivo dele mais pra frente. Protegendo os amigos dele, encontrando a Rachel e dando os fins, o que aconteceu que você me traiu, alguma coisa desse tipo. Agora, pessoal, vou conversar pra vocês um spoiler grande do mangá. Por que que ela fez isso? A garota ali estava sendo mandada pela Fag, vocês entenderam isso. Mas o intuito deles é que a Fag queria montar um novo time juntamente com o Violet. E com isso eles precisavam dos dois portadores dos braços de demônio que foram criados na torre, né? Tanto o Cassano quanto o Kang. E tem mais um guerreiro que vai aparecer depois aí de uma máscara de ferro. Então eles querem formar um time forte porque eles não acreditam que o time que o Ban tá
ele vai conseguir chegar nos poréns e se tornar um assassino da FAG para poder assim atacar os líderes supremos da torre. Tá, e por que aquela garota que mora ali naquela região das aldeias se juntou à FAG? Não é estranho vocês verem que ali vocês podem perceber que as pessoas na nobreza tratam não muito bem algumas pessoas da torre, e isso acaba criando inimizades, e essas pessoas acabam querendo alguém, um salvador. Assim como ela disse que vê o Vaioli como o deus dela, que vai fazer as necessidades dela, no caso o pedido dela é acabar de vez com a família que rege a torre, a topo da torre ali, muitas outras pessoas acabam apoiando a iniciativa da FAG, que vai contra todos os princípios de Gerrard. Então, por isso vocês vão ver a partir daqui nos próximos episódios, até mesmo na terceira temporada, pessoas que apoiam demais a FAG. Tô lendo o capítulo da Batalha da Fábrica, tá muito legal, galera. Eu não esperava tão bacana isso. Eu já falei pra vocês que o mangá é muito bacana e todos os capítulos tem um textinho no começo que o autor dedica a explicar algumas mudanças que ele fez, algumas alterações ou coisas que ele comenta. Por exemplo, ele teve um momento que ele diz que trabalhou bem numa luta e na qual ele já disse que não gosta tanto de lutas, ele gosta de trabalhar mais a parte da trama ali, das conspirações e alguns momentos de batalha. Mas a Batalha da Fábrica, na época que ele escreveu isso, é uma das que mais tem combate, então vocês vão gostar demais se você gosta de animes de luta. Agora, se você gosta de uma trama mais envolvente, que comente sobre a psique, que comente um pouco do drama dos personagens, como o Ban tem um drama do caramba e, poxa, ele ainda fica pensando na Rachel, acorda, é interessante, entendeu? Agora, a parte que foi extremamente pesada do episódio foi o fato da Rachel ter dado aquele ataque de fúria e atacado o Dan. Galera, o Dan foi atacado de uma forma absurda ali, que não dá indício se ele vai sobreviver ou não. Eu já sei a resposta disso, eu não vou dar spoiler. Se quiser, vai ler o mangá, entendeu? Eu gosto de dar spoilers pra vocês aqui, mas aqui eu não vou falar. Se você quiser que eu comenta isso, a partir de hoje, os mangás, eu quero que vocês deixem nos comentários e eu vou trazer análise pra vocês, entendeu? Se as pessoas odiavam a Rachel antes, devem ter odiado muito mais agora, porque o Dan é um personagem bacana, entendeu? O que ele sofreu ali foi sacanagem pra caramba, e vocês vão ver o resultado disso depois, é complicado pra caramba. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa panelada no like, não cadeirada, hein? Panelada no like, por favor, se inscreva no canal pra mais conteúdos como este, falou? Forte abraço, fique com Deus e até mais.